e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei. Ao céu sim eu vou. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite. Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus. Livro da Revelação do Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava inscrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno
foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta noite, meu Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por essa leitura. Essa palavra é forte, meu Deus. Essa palavra, ela é forte, Senhor. E nesta noite, meu Pai, eu quero que a Tua igreja, ela venha ser abençoada pelo poder desta palavra. Eu quero que os meus irmãos nesta noite, Senhor, venham sair daqui impactados pelo poder desta palavra. E venham sair daqui com um desejo de Te servir e de Te agradar com mais intensidade. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nesta noite, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada crente que se encontra aqui neste lugar, Pai amado, porque o nosso desejo maior, Senhor, é estar contigo naquele grande dia. Nós estamos vivendo aqui na terra, meu Pai, neste tempo dessa peregrinação, mas com o objetivo de Te agradar, de nos separarmos do mundo, de dizermos não ao pecado, para podermos, meu Pai, ouvir o nosso nome escrito no livro da vida, naquele grande dia. Pai amado e santo, ajuda-me nesta noite a transmitir esta palavra, que o Teu povo venha estar de coração aberto para receber ela, aleluia, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu Te peço, meu Pai, e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos ouvir um louvor nesta noite e vamos servir ao Senhor com dízimos e ofertas, tá? E logo após esse louvor eu já tenho alguns avisos, algumas coisas para falar, e a gente já entra direto na palavra. Meu irmão Sildinei, com certeza está com um playback, alguma coisa semelhante a isso. Se não tiver, não tem problema, canta sem playback também, né? Vamos ouvir o Sildinei nesta noite, tá? E a igreja serve ao Senhor com dízimos e ofertas. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite, exaltar que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Perto quero estar, aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar, e tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Adore ao Senhor nessa noite. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvamos por aquilo que Tu és, e perto quero estar, junto aos Teus pés,
junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim e tudo que há em mim, quero te ofertar. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado tudo que ganhei, se comparado ao que ganhei, não somos apenas servos, não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Meus amados, eu queria dizer aos irmãos que a festa do círculo de oração masculino, ela começa amanhã. O líder está ali atrás, olhe para trás, olhe quem está ali na porta, dê uma olhadinha, dando tchau para cá. Ó, é ele, né? Pois é o homem. E amanhã começa a festa. Eu queria convidar a igreja para estar presente no Templo Central. O pastor Josafábio Santana será o pregador de amanhã, né? Ele foi dirigente dessa congregação aqui há muitos anos atrás, tá? E no sábado o pastor Gesiel Damasceno, de Capitão Poço, termina no sábado, né, Júnior? Muito bem. Então a igreja está tomando conhecimento disso agora, tá? E nós gostaríamos que os irmãos chegassem ali amanhã e sábado, tá? Vai ser uma bênção, 2 noites de muita bênção, de volta ao primeiro amor, um tema muito especial, um tema muito atual, tá? Baseado em Apocalipse, né? Na carta à igreja em Éfeso, né? No capítulo 2, e o versículo 4, versículo 4, né? Muito bem. Então, que os nossos amados irmãos, todos os departamentos, cheguem ali, tá? Para adorar ao Senhor, tá? Eu também queria falar sobre o nosso retiro. Quinta-feira, ou seja, terça-feira, a gente pegou alguns nomes, tá? Alguém já fez o pagamento também. Eu queria dizer para os irmãos que já está se aproximando. Que dia é hoje do mês? 7. É dia 15, né? Faltam o quê? 8 dias? Né? Faltam 8 dias, né?
7 com 8 é 15, não é isso? Então faltam 8 dias, tá? Já está bem pertinho. Então eu queria que os irmãos que ainda não deram o nome, eu queria que o Júnior pegasse um papel, uma caneta, tá? Quem já deu o nome não precisa dar de novo, mas quem não deu ainda o nome, por favor, dê o seu nome, tá? E vamos agilizar isso aí. Eu quero dizer novamente que o valor simbólico que nós estamos pedindo dos irmãos para esse retiro é R$7 por pessoa. Criança de 0 a 9 anos não paga, mas de 10 anos em diante já paga, tá bom? E a gente vai se confraternizar nesse dia 15 de novembro, ali no balneário Recanto do Sossego, no Ramal da Onça. É um local especial, um rio muito bom, muitas árvores, só sombra e água fresca, como diz o ditado popular, tá bom? Nesse dia vai ser só sombra e água fresca mesmo, para nós, né? E eu queria que os irmãos estivessem comigo ali. É a nossa confraternização, é o nosso momento, e nós devemos estar ali, tá bom? O Júnior já está aqui com a prancheta, tá? E ele vai fazer 2 trabalhos agora. No momento que eu estiver, já pode até descer já. Nós vamos fazer um cachorro quente para vender domingo aqui, e todo o valor arrecadado vai ser para o centro de eventos, tá? Os ferros já chegaram hoje lá no terreno da igreja, tá? E, se não me falha a memória, só de ferro, só para aqueles buracos, foi um valor de aproximadamente R$50 mil, tá, irmãos? E a gente comprou pela fé esse material aí, e nós não temos dinheiro, mas temos fé. E o dinheiro que vai ser que nós vamos pagar esses ferros lá, está no seu bolso aí, irmão, viu? Você que está aqui embaixo está me ouvindo, esse dinheiro está no seu bolso. E nós vamos pagar, se Deus quiser, estes ferros lá em nome de Jesus. Eu distribuí os envelopes, tá? Terça-feira, eu acho que ainda tem envelopes, né? Deixa eu ver aqui. Não estão aqui. Mas no domingo a gente vai distribuir aqui, tá bom? Eu queria que os irmãos dessem o nome, e também nós vamos fazer um cachorro quente. E eu queria conseguir o material deste cachorro quente. Começando por mim aqui. Eu vou dar 1 quilo de picadinho para fazer esse cachorro quente. Agora nós estamos precisando de 50 pães, tá? Aí vem o refrigerante, a maionese, o ketchup, não é isso? E os irmãos, à medida que for dando o nome para ir, Júnior, viu, Júnior? À medida que forem dando o nome para ir, pergunta logo se pode doar logo o refrigerante, os pães, né? Vai arrecadando esse material aí, tá bom? 50 pães, tá? 50 pães. Se não quiser dar os 50, pode dar 25, um dá 25 pães, aí outra pessoa dá 25. Tu vai dar 25, bota o meu nome no picadinho, vou dar 1 quilo de picadinho, tá? Aí nós vamos precisar de alguns refrigerantes, tá? Não vamos comprar esse pocabucho não, né, irmão? Vamos comprar um refrigerante bom para os nossos irmãos adquirirem. Esse pocabucho não dá certo, tá bom? Eu quero que os irmãos abracem essa causa aí, porque nós estamos fazendo isso para o nosso centro de eventos. Vai trabalhando aí, garoto, tá? Para arrecadar esse material aí. Refrigerante, vamos precisar de uns 3, né? De uns 3 refrigerantes, tá? O ketchup, a maionese, os copos descartáveis. O que mais? A batata palha, né? O que mais? Milho. Como é o nome daquele outro negócio? Ervilha. Tá, irmão? Tudo é coisa barata. Isso aí é barato. A gente vai fazer esse cachorro quente porque é fácil de fazer, é prático, tá? E todo mundo vai gostar, tá bom? Então eu queria que os irmãos dessem o nome. Aí o Júnior está aí embaixo. Vamos abraçar essa causa em nome de Jesus, tá bom? Domingo haverá escola dominical, normalmente, e à noite é o culto com a participação das nossas irmãs do círculo de oração, tá? Já é o 2º domingo, né, de novembro. O ano está acabando, meus amados, e até aqui o Senhor nos ajudou, né? Quantas batalhas e lutas nós enfrentamos de janeiro até agora, e não estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Muita coisa aconteceu, né, nas nossas vidas, mas nós estamos de pé porque é o Senhor que nos sustenta. Aleluia. Nós estamos aqui
Muitos começaram o ano e não terminaram conosco aqui. Uns foram embora, outros desistiram, outros trocaram de congregação, mas nós estamos aqui firmes, aleluia. A Bíblia diz: sede firmes e constantes. E eu tenho visto firmeza e constância na vida dos irmãos aqui do Monte Sião. Que vocês permaneçam sempre assim, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas vossas vidas, tá bom? Meus amados, nós vamos entrar na palavra. Não tem problema, você pode ir doando aí os materiais, o Júnior vai ficar aí, tá? Arrecadando e pegando o nome de quem vai para o retiro também, enquanto eu ministro a palavra de Deus. Não tem problema não. Isso aí não atrapalha em nada, só me ajuda, tá bom? Muito bem. Os irmãos são sabedores de que nós falamos quinta-feira passada sobre o capítulo 19. Quero pedir perdão aos irmãos porque não consegui chegar domingo aqui na congregação, domingo à noite, tá? E nem pela manhã também, né? À noite eu me preparei ainda, fiz planos de estar aqui, mas a prova do Enem foi muito pesada. Eu saí de lá 10 para as 7. 10 para as 7 eu saí do Dom João VI, já estava escuro. Eu olhei no relógio, irmãos, como eu disse terça-feira aqui, o cansaço mental, ele é semelhante ao cansaço. O cansaço mental, ele provoca cansaço físico também na pessoa, né? Porque o cansaço da mente, ele afeta todo o corpo. Imagine aí, eu me sentei em uma carteira de sala de aula 12h30, foi a hora que eu entrei lá, e eu saí 10 para as 7. 90 questões, letra miúda, lente de óculos vencida. Eu colocava o óculos, não conseguia ler, tirava também, não conseguia. Teve questões que eu li 4, 5 vezes para poder responder. Isso demandou muito tempo, sem contar o tema da redação, que foi algo que todo mundo reclamou, né? Mas a gente conseguiu realizar, graças a Deus. Vamos ver, né, o que é que vai acontecer aí. O certo é que domingo eu estarei lá de novo, tá? Fazendo, agora é só mamão com açúcar, biologia, química, matemática, né? Só coisa fácil agora. Mas a gente vai estar lá para a glória do nome do Senhor. E foi o motivo de eu não ter chegado aqui domingo, tá, irmãos? E se eu não conseguir chegar domingo de novo, os irmãos me perdoem, eu vou me esforçar para estar aqui. Eu creio que eu vou sair mais cedo, porque não tem redação que toma mais tempo, é a redação, que a gente tem que escrever ela no rascunho e depois reescrevê-la na folha definitiva. E domingo não tem isso, são só questões objetivas e vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Capítulo 20, fique com a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse. Quero dizer que eu estou feliz mais uma vez com a presença do Sildinei, né? Amoras, né? Sildinei Amoras e a sua esposa, Samires, tá? A igreja quer saudar os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. Se é verdade, digam amém. Amém. Meu filho, Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua presença, tá? Tem mais alguém nos visitando nesta noite, além do Sildinei? Eu estou vendo aqui desse lado alguns irmãos, tá? Que estão conosco. A igreja também quer saudar os nossos amados irmãos na paz do Senhor e deixá-los à vontade. Se é verdade, digam é verdade. Que Deus vos abençoe grandemente, tá? Fiquem à vontade, nós estamos na casa de Deus. Muito bem. Capítulo 20. O capítulo 20 de Apocalipse, preste atenção agora, tá? Eu só quero que converse quem estiver falando com o Júnior, doando material para o cachorro quente e dando o nome para ir para o retiro. Esses podem falar tranquilamente. Fora disso, não quero ver ninguém conversando, olhando para mim, porque senão você não aprende a palavra, não retém a palavra dentro do seu coração, tá? O capítulo 20 de Apocalipse, ele relata sobre o reino milenar de Cristo aqui na terra. O que é isso, irmão? Os irmãos têm conhecimento que desde o início do ano nós estamos no estudo do Apocalipse aqui na congregação. Hoje nós estamos no capítulo 20, mas nós iniciamos do capítulo 1, versículo por versículo, desde o início do ano. E os irmãos que estão conosco desde o início, né, sabem que eu já expliquei, já ensinei aqui, que após o arrebatamento da igreja, que é
o maior evento de toda a história da humanidade que acontecerá, chama-se arrebatamento da igreja, e a igreja do Senhor Jesus Cristo aguarda, ansiosa por esse momento, aleluia. Eu não entendo como é que tem crente que diz assim, não, eu não quero ainda estar com o Senhor, não. Eu vejo muita gente, inclusive essa semana eu escutei isso, eu não quero ir agora não, não quero, não, ainda, eu não quero ir agora não, irmão, Deus o livre. Eu não sei qual é a visão desse tipo de pessoa. Claro, irmão, estar aqui é bom, mas Paulo diz que partir, estar com Cristo, é infinitamente melhor do que estar aqui, aleluia. E só tem esse desejo de Paulo, só tem esse sentimento, só pode comungar e concordar com o apóstolo Paulo, quando ele fala essa frase lá em Filipenses, no início da epístola, as pessoas que têm uma visão espiritual mais ampla, os crentes que estão ligados com Jesus, aqueles que têm vida espiritual profunda, sabem que partir daqui para lá e estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui. Aleluia. As pessoas que partiram e estão com Cristo, estão desfrutando de gozo eterno, da glória do Senhor. Onde eles estão não há tristeza, não há morte, não há fome, não há choro. E nós estamos sujeitos a tudo isso aqui ainda. Estamos sujeitos até a sair da presença de Deus ainda. Nós que estamos aqui. Agora quem partiu e está com o Senhor, esses estão seguros, aleluia, estão melhor do que nós, porque já estão desfrutando da glória do Senhor. O arrebatamento da igreja acontecerá. Jesus arrebatará os vivos que estiverem fiéis e os mortos que morreram em Cristo. Vale a pena ressaltar mais uma vez, que nem todos os que morrem. As crianças estão conversando muito. Eu queria que as irmãs me ajudassem, por favor. Pedro, meu filho, se comporte, viu? Se comporte, não converse, preste atenção para o papai. Escute a palavra de Deus. Quando se conversa, corre, aí fica complicado. O momento da ministração da palavra exige-se a mais, toda a reverência possível, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Muito bem, o arrebatamento acontecerá, os mortos subirão, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, Jesus nas nuvens nos receberá e nos levará até o tribunal de Cristo, que eu já falei aqui o que é. De lá nós vamos para as bodas do Cordeiro, falamos sobre ela quinta-feira passada. Depois das bodas do Cordeiro, quando findar a grande tribulação aqui na terra, tanto a grande tribulação como o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro durarão 7 anos. Enquanto acontecerá a grande tribulação aqui na terra, estaremos no tribunal de Cristo e de lá entraremos na sala das bodas. Esse é o período de 7 anos. Quando findar esse período, Jesus volta com a sua igreja glorificada e implantará o seu governo milenar aqui na terra e ele reinará por 1000 anos. É disso que nós vamos tratar aqui agora. O capítulo 20 de Apocalipse está dividido em 2 partes: o reino milenar de Cristo e o juízo final. Nós vamos começar agora, o versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo, João não dá o nome dele aqui, tá? Mas alguns estudiosos da Bíblia supõem que aqui trata-se de Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, o arcanjo Miguel, ele que já travou muitas lutas na esfera espiritual, né, na área celestial. Neste momento aqui, segundo os estudiosos, ele aparece em cena e tem na mão uma chave, a chave do abismo, diz a palavra, e uma grande corrente. Se você voltar no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18, você vai ver que quem tem a chave da morte do inferno não é anjo. Quem é que tem a chave da morte do inferno? Jesus. Não foi isso que ele disse para João, quando João viu ele
e de repente se ajoelhou com o rosto em terra. Ele coloca a mão, caiu aos seus pés como morto, diz a palavra, e Jesus coloca a mão sobre ele e diz: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, está escrito isso. Então, com certeza, esse anjo tem essa chave aqui, porque Jesus entregou essa chave para ele, para que ele pudesse realizar o trabalho que vai ser realizado daqui por diante, tá? Esse abismo, meus amados, é o mesmo Hades, tá? É o Hades, é o Seol, é o inferno, tá? A chave desse abismo é o mesmo abismo de muitas passagens bíblicas. Lá um pouco mais na frente, em Apocalipse, nós encontramos um abismo no capítulo 9. No livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 19, tem um abismo lá também. Então esse anjo, ele tem a chave desse abismo, tá? E ele vai abrir o poço do abismo para prender Satanás. É isso que diz o versículo 1. O versículo 2 diz assim: e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha só, interessante isso aqui. A Bíblia apresenta Satanás aqui nesse versículo com 4 características. 4, preste atenção. Versículo 2: e ele segurou o dragão, a primeira característica de Satanás. O segundo, a antiga serpente. Terceiro, que é o diabo e Satanás. Quarto, e o prendeu por 1000 anos. Dragão, nós falamos no capítulo 12, onde João viu um grande dragão vermelho, né? E aquele ali é o próprio Satanás. Quando a Bíblia compara Satanás a um dragão é um ser mitológico, tá? E quando se fala em dragão, está se falando de ferocidade, de brutalidade. Se você ler a mitologia, você vai entender que os dragões das mitologias antigas, todos eles eram ferozes, tinham 7 cabeças, cuspiam fogo, por onde passavam, destruíam tudo. A Bíblia compara Satanás com um dragão, por causa da sua ferocidade. Ele é feroz. Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir o povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 em diante, diz assim, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão querendo nos tragar. Por aí você tem uma noção da ferocidade. Então, quando a Bíblia chama ele de dragão, está falando que ele é feroz, que ele veio para destruir. Jesus mesmo disse isso, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas João contempla nesse versículo aqui, aleluia, esse inimigo da nossa alma, esse inimigo de Deus, e o chama de dragão. Segundo, chama ele de Satanás. Satanás, ou seja, de serpente, perdão, o dragão, vírgula, a antiga serpente. Que serpente? Aquela do Éden. Você lembra? A serpente. Cobra está falando de sagacidade, porque lá no capítulo 3 de Gênesis, nós podemos entender que o diabo entrou no corpo da serpente e seduziu Eva, que por conseguinte convenceu o seu marido a desobedecer a ordem de Deus. Então, serpente está falando de sagacidade. A serpente, ela é sedutora, ela é sagaz. Existem algumas serpentes, principalmente na Ásia, que elas seduzem as suas presas, elas atraem as suas presas antes de se apoderarem dela. Elas hipnotizam as suas presas. Então, quando a Bíblia chama Satanás de serpente, está falando que ele é o sedutor de todo mundo. E a Bíblia usa essa expressão, tá? Em outros livros. O diabo veio para seduzir o homem. O diabo veio para enganar o homem. Foi isso que a serpente fez no capítulo 3 do livro de Gênesis. Ela enganou Eva e enganou Adão também. O diabo continua a enganar as pessoas aí fora, tá? Com seus manjares,
com seus pratos, com seus prazeres transitórios, passageiros, mas a igreja do Senhor, que tem o Espírito Santo, ela não se deixa seduzir por esse inimigo, por essa serpente, porque ela tem o Espírito Santo dentro de si, tem discernimento e sabe na área que ele atua. Louvado seja Deus. A igreja tem visão espiritual, a igreja não se deixa levar por essa serpente, aleluia. Mas João viu ele aqui, estava prestes a ser preso pelo anjo, diabo. Olha só, a palavra diabo significa enganador. Diabo do grego é diabolos, que significa enganador. O diabo é enganador, o diabo é mentiroso, ele mente. Jesus disse que ele é homicida e mente desde o princípio, tá? É por isso que o crente não pode usar de engano, o crente não pode enganar, o crente tem que comprar e pagar, o crente tem que pegar emprestado e devolver. A palavra do crente é sim, sim, não, não, porque Jesus mesmo disse lá em Mateus: o que passar disso vem de quem? Do dragão, da antiga serpente, do diabo, do maligno. Foi Jesus que falou: o que passar disso vem dele, é do maligno, tá, meus amados? E quando a gente mente, quando a gente engana, a gente se associa a Satanás, porque, como eu disse, vou repetir, Satanás significa enganador, e às vezes a gente engana alguém e acha isso muito natural, né? Não, não é natural não. Quando você engana alguém, quando você passa alguém para trás, mas como isso é comum entre os seres humanos. O ser humano sempre quer tirar vantagem do outro, quem sempre quer se dar bem às custas dos outros. Pois é, isso é uma característica de Satanás, do diabo. E nós, como igreja de Cristo, não podemos nos parecer com Satanás, mas temos que nos parecer com aquele que nos comprou na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Aleluia. Diabo, Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Ele é o nosso adversário. Ele peleja contra nós 24 horas por dia. Ele não quer que nós subamos no arrebatamento. Ele não quer que nós agrademos a Deus com o nosso corpo aqui na terra. Satanás tem raiva de quem serve a Jesus. Ele peleja 24 horas por dia para te tirar da presença de Deus. Você nem sabe, irmão. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais aqui nesta noite, você ia ver anjos ao seu redor pelejando contra demônios que querem te matar e te tragar. É porque você não pode contemplar, mas a Bíblia fala sobre isso, aleluia. E nós temos que ter essa consciência, meus amados, de que nós estamos numa luta e não podemos parar, não podemos bater em retirada, não podemos recuar, temos que avançar, estamos em guerra. O capítulo 6 de Efésios apresenta uma armadura para nós lutarmos contra esse adversário. Que armadura é essa? Quem lê a Bíblia conhece, Efésios 6 e 10 em diante. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir a todas as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, como os dominadores deste mundo, né? Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E aí ele apresenta toda a armadura, tá? E ele apresenta uma couraça da justiça. Eu poderia falar sobre toda a armadura aqui, mas não vou detalhar porque vai tomar muito tempo. Justiça, ser justo, ser fiel a Deus. A couraça ficava aqui no peito, ó. Pegava do pescoço até a cintura, tá? Isso está falando de santificação. Aleluia. A couraça protegia contra as espadas e os dardos. Ela geralmente era de couro ou de ferro e protegia. Aí vem o capacete da salvação, vem a espada do Espírito, vem o escudo da fé, vem os sapatos ou as sandálias do Evangelho, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós precisamos nos revestir de toda essa armadura de Deus para vencermos esse inimigo aqui, irmão, viu? Se nós não tivermos com a armadura, nós somos vencidos por ele, mas se nós tivermos com a armadura, a gente vence ele e o nome do Senhor é glorificado. E tem mais uma que eu vou te dizer: você precisa vencer ele todo dia.
É todo dia, a batalha é todo dia, meus amados. A batalha contra esse inimigo, contra o diabo, contra o mundo, contra os nossos desejos e paixões é todo dia. E por isso que nós precisamos buscar o Senhor todo dia. É por isso que você não pode se ausentar da casa de Deus. É por isso que você não pode parar de orar nem de ler a Bíblia. Porque o diabo tem trabalhado na mente das pessoas e tem dito: não vai hoje. Para de ir para essa igreja, tu não tem visto o que tem acontecido no meio dessa igreja, porque o diabo trabalha assim, mas ninguém vê a voz do diabo nisso aí não, ninguém vê. O diabo fala no ouvido das pessoas: não vai mais, por causa de fulano que não gosta de ti. Isso é o diabo, irmão, querendo te tirar daqui, querendo tomar a tua coroa, querendo tomar a tua salvação, porque a partir do momento que você para de vir, você esfria na fé. Aí você parou de vir, é o primeiro passo. Aí você para de orar, aí daqui a pouco você não lê mais a Bíblia, aí daqui a pouco você não aparece mais aqui, daqui a pouco você está no mundo e nem percebeu. Cuidado, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua salvação é preciosa, ela custou preço de sangue, e você precisa valorizar aquilo que Jesus conquistou com muito trabalho. Isaías 53, no versículo 11 ou é o 12, eu não me lembro, diz assim: ele verá o penoso trabalho, mas ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com a sua justiça justificará muitos. Está falando de Jesus, o trabalho que Jesus realizou por nós, o trabalho que a alma dele realizou. Não se pode comparar, irmão, o que Jesus sofreu por nós. Nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos entender o nosso papel como cristãos aqui na terra, aqui na casa do Senhor, aleluia. E nós precisamos vencer esse inimigo. João viu ele, e o versículo 3 diz: e lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 3, não é? Selo, aqui fala de um selo. Você lembra do livro selado com 7 selos? Você lembra do selo que colocaram no túmulo de Jesus, que o Império Romano colocou? Selo nos tempos bíblicos era sinal de que ninguém poderia tocar ali, ninguém podia abrir aquilo ali, fosse um livro, fosse uma porta, fosse uma caixa. Então, quando João fala que o diabo foi lançado para dentro do abismo e foi colocado um selo, os crentes do primeiro século entendiam, porque o livro de Apocalipse, ele foi escrito para nós, tá? Mas o povo daquela época, João escreve, aleluia, usando coisas que aconteciam naquela época. E quando ele se refere a selo, os crentes entendiam muito bem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O abismo será selado, ninguém poderá abrir, Satanás não poderá sair dali por 1000 anos. É Jesus, primeiro Satanás é preso, para que Jesus possa vir implantar o seu reino milenar aqui na terra. Vamos para o versículo 4. E também vi tronos, e neles sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe a sequência dos fatos. João vê o anjo com a chave na mão e uma corrente. Esse anjo vem, pega Satanás e prende ele com a corrente e coloca ele dentro do poço do abismo, fecha o poço e coloca um selo. Depois disso, o que é que o versículo 4 diz? Que João viu tronos, olha só, tronos no plural, não é trono no singular, é tronos no plural. E nestes sentaram-se aqueles quais foi dada autoridade. Você sabe quem são esses aqui? A igreja.
do Senhor. Aleluia. A igreja sentada em tronos, ela vem com o seu Deus para reinar por 1000 anos aqui na terra. A igreja não deixará mais Jesus no ato do arrebatamento. Aleluia. Cumprir-se-á o que ele falou lá em João capítulo 14, no versículo 3, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, no ato do arrebatamento, ele vai ficar nos ares, a igreja sobe, se encontra com ele. A Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, o finalzinho do versículo diz isso que eu estou falando aqui nesta noite: e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Depois disto, nós estaremos com Ele, nós entraremos com Ele para receber premiação no tribunal de Cristo, que não é um tribunal de salvação, mas de premiação para quem trabalhou e dedicou tempo na obra de Deus aqui na terra. Depois do tribunal de Cristo, vamos para as bodas do Cordeiro, desfrutar da presença do Cordeiro. Aleluia. Cear com o Senhor Jesus. Depois disso, a igreja volta com Ele aqui na terra, e o que João vê, quem João vê sentado nesses tronos aqui, é a igreja. Você lembra do capítulo 4, versículo 4, que João também viu 24 tronos? Nós falamos isso ao dar o estudo sobre o capítulo 4, aqui. Ele viu 24 anciãos, e esses 24 anciãos estavam sentados em tronos. E quem são esses 24 anciãos? A igreja do Antigo e do Novo Testamento, 12 patriarcas, filhos de Jacó, com 12 apóstolos de Cristo, dá 24. João viu 24 anciãos sentados em tronos, e ele vê os tronos novamente aqui no versículo de número 4. A igreja voltará com Cristo. E eu tenho outros versículos aqui para mostrar para você que Jesus prometeu que nós nos assentaríamos em tronos para julgar as nações. Ele promete isso a uma das igrejas lá da Ásia Menor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a importância que nós teremos, aleluia, no reino milenar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo tem duas classes de pessoas: aqueles que sentam-se nos tronos, e a parte B do versículo fala daqueles que João viu as almas daqueles que foram decapitados, que foram degolados por causa do testemunho que carregavam, o testemunho de Jesus Cristo. Então nós temos essas duas classes de pessoas, e eu ensinei isso aqui para vocês, não foi? Que quem subir no arrebatamento recebe a coroa, né? A coroa da justiça, a coroa da vida. Quem ficar para a grande tribulação e der a vida por Jesus aqui, morrer por Cristo, porque vai ser necessário morrer, se quiser chegar lá ainda, tá? Vai ser necessário morrer por Cristo, vai ter que ser torturado por Cristo. Eu li uns trechos de um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, de um pastor da antiga União Soviética, que já foi extinta, e ali ele foi torturado durante 14 anos. E ele conta com riqueza de detalhes naquele livro o que ele sofreu, as torturas. Ele ficou 14 anos sem ver a luz do sol, sem ter contato com outro ser humano a não ser os soldados que o torturavam. Apertavam ele com alicate, puxavam seus cabelos, mandavam ele negar a Cristo. Ele tinha que repetir que a Bíblia não prestava, a Bíblia não presta, Jesus não presta. Durante 14 anos ele disse que ele esqueceu das cores, esqueceu de tudo, até que um dia ele conseguiu sair de lá e deu seu testemunho. Meus amados, não será diferente na grande tribulação. O anticristo perseguirá, torturará aqueles que ficarem aqui. É por isso que nós temos que nos esforçar para subir no arrebatamento da igreja, para não passarmos por essas torturas, por essas mazelas que acometerão o planeta Terra depois do arrebatamento da igreja. Nossa vida com Deus é muito séria. Nós não podemos brincar com Deus. Deus não é boneco, não é bola para você estar brincando com Ele. Hoje eu sou crente, eu estou na casa de Deus. Não, agora eu não vou mais ser crente, vou pedir férias para Jesus, né? E vou ganhar o mundo um pouquinho, porque Jesus é misericordioso. Essa é a mentalidade de muita gente. Eu vou me afastar um pouquinho, me desviar um pouquinho aqui, vou cair um pouquinho na gandaia agora no final do ano, vou beber vinho, vou fazer algumas coisas, aí depois eu volto, porque o amor de Deus não se pode calcular. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Cuidado,
não brinca com Deus. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Todo pecado tem uma consequência. Cuidado com as consequências do pecado. É melhor nos afastarmos do pecado e estarmos ligados ao Senhor Jesus em santificação. Cuidado, no final do ano muita gente se desvia. Toma aqui, fulano, um copo de vinho, não faz mal não. Aí toma um copo, daqui a pouco toma uma garrafa. Aí daqui a pouco está bêbado. Isso é realidade, irmão. Não estou falando nenhuma besteira aqui. Eu estou falando do que eu conheço, do que eu vejo. Cuidado, tá? Cuidado. As más companhias corrompem os bons costumes. Você é servo de Deus ou você é servo do mundo? Não tem meio termo. Nós precisamos nos apegar com o Senhor, aleluia, estar mais firmes com Ele. Então aqui tem a igreja que vem nos tronos e aqueles que vieram da grande tribulação. Esses não recebem coroa, nem estão assentados nos tronos. Pode ver que há uma diferenciação entre essas duas classes de pessoas aqui. Uns estão em tronos e o outro João não vê. Ele diz que viu as almas daqueles que vieram da grande tribulação, que foram decapitados, que foram mortos. E ambas as pessoas, ambos os grupos, reinarão com Cristo durante 1000 anos aqui na terra. Isso é glorioso, meus amados. É maravilhoso. Bendito seja Deus. Versículo 5. O restante dos mortos, 5 e 6. Vamos ler os 5 e 6 para adiantar logo. O restante dos mortos não reviveram, até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, versículo 6. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. João diz que o restante dos mortos, por quê? Primeira classe, quem subiu no arrebatamento está sentado nos tronos. Segunda classe, aqueles que não negaram a Jesus na grande tribulação, foram humilhados, esmagados, torturados, mas conseguiram chegar lá. Suas almas conseguiram. Segunda classe de pessoas. Terceira classe, ele fala no versículo 5. O restante dos mortos, quem são esses? São os pecadores, aqueles que nunca aceitaram a Jesus como Salvador, aqueles que nunca serviram a Deus de verdade, aqueles que não tiveram vida com Deus, que rejeitaram o sacrifício do Calvário, que disseram que servir a Deus não valia a pena, nunca quebrantaram seus corações para servir e buscar a Deus. São esses mortos aqui, tá? Os ímpios, estes não ressuscitaram. Olha só, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E ele fala que bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Eu falei que eu ia falar sobre isso. Aqui hoje eu vou falar. Aqui fala bem-aventurado e santo é o que faz parte da primeira ressurreição, né? Se ele fala que bem-aventurado e santo é o que faz parte da primeira ressurreição, porque tem a segunda ressurreição também. Eu vou falar só sobre a primeira. Eu vou falar sobre a segunda daqui a pouco, quando chegar do versículo 11 em diante. A primeira ressurreição, ela faz parte do grupo que subiu no arrebatamento da igreja. Para ser mais preciso, os que fazem parte da primeira, porque a Bíblia diz que Cristo é a primícia, Ele é a primícia dos que dormem, está escrito isso, tá? Lá em Coríntios, fala que Cristo é a primícia dos que dormem, mas eu queria ler um versículo com você lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, isso aqui vai explicar, né, claramente o significado de primeira ressurreição. Daniel, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12, e o versículo de número 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, primeira ressurreição, olha aí, e outros para vergonha e horror eterno. Vocês acharam a referência? Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel deixa bem explícito e claro aqui nesse versículo o que é a primeira ressurreição e o que é a segunda.
tá? Ele diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, é a primeira ressurreição, e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterna. Olha só, a primeira ressurreição, Cristo é a primícia dos que dormem. Por que que a Bíblia fala isso? Porque Ele é o primeiro que ressuscitou de muitos que hão de ressuscitar. E a Bíblia diz que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós haveremos de ressuscitar também. Se morrermos antes do arrebatamento da igreja, é uma garantia que a palavra de Deus nos dá, de que nós ressuscitaremos com Ele, em glória naquele grande dia, louvado seja Deus. A primeira ressurreição iniciou-se com Cristo Jesus. Você lembra? A morte de Cristo. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo que Mateus escreveu, no capítulo 27. Capítulo 27, versículo 51. Diz assim, e eis, Mateus 27, 51, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só como é interessante isso aqui. No ato da crucificação, um grupo ressuscitou e entrou na cidade. Dizem os grandes estudiosos da Bíblia, isso não está na Bíblia. Quem diz são os comentaristas, tá? Os entendidos dizem isso. Esses aqui ressuscitaram no ato em que Jesus foi crucificado. No ato da ressurreição de Cristo, e quando Cristo subiu, quando Ele subiu para a sua glória, esses que ressuscitaram aqui subiram com Ele. São as primícias, tá? As primícias. Cristo ressuscitou. É a primícia. Depois nós, se morrermos em Cristo antes do arrebatamento, ou estivermos vivos, quando o toque da trombeta se der, nós iremos ser transformados e subiremos junto com os mortos. E subiremos ao encontro do Senhor no arrebatamento. A primeira ressurreição é essa. Quando a Bíblia fala de primeira ressurreição, ela está falando sobre isso, sobre este grupo de pessoas que irão ressuscitar, aleluia, no ato do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz que tocará a trombeta, soará a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, primeira ressurreição, e os vivos serão transformados e subirão. A primeira ressurreição é essa. É por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Aleluia. Meus amados, nós temos que lutar para subir no dia do arrebatamento. Nós precisamos ser mais crentes a partir de hoje. Nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que tem sido empecilho para Jesus trabalhar. Nós precisamos analisar, fazer uma análise, uma autoavaliação da nossa vida com Deus e ver o que é que está acontecendo conosco. Pegue um caderno, ao chegar em casa, pegue uma folha de papel, pegue um caderno, olhe para dentro de si, olhe para o teu comportamento, faça um julgamento de você mesmo, porque julgar os outros é muito fácil, quero ver julgar a si mesmo, mas a Bíblia diz que nós temos que nos julgar a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo, diz o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo. Faça uma lista de defeitos, de coisas que têm desagradado a Deus na tua vida. Faça essa lista, pegue esse papel e diga, Jesus, dobre o teu joelho com esse papel na mão e diga, Jesus, a partir de hoje eu quero mudar, a partir de hoje eu não quero que isso esteja mais na minha vida, eu não quero praticar mais isso que está escrito aqui. Você vai ver que Jesus vai te ajudar e você vai ser um servo de Deus, uma serva de Deus mais abençoada, e o Senhor vai se agradar de ti, para que tu possa subir na primeira ressurreição, para que você possa participar da primeira ressurreição. É um dever da igreja do Senhor, como representante de Cristo aqui na terra, nós temos dever de subir no dia do arrebatamento. Vergonha para nós, irmão. Imagine aí, eu, pregador das doutrinas escatológicas do Monte Sião, batia pesado, falava
não tinha papa na língua. Aí Jesus volta e eu fico aqui, bonito para minha cara isso, né? Eu estou me colocando no fogo aqui para você entender, tá? Agora pense aí em você, eu estou falando de mim, porque falar dos outros é fácil, difícil é falar da gente. Bonito para minha cara, eu olhar para mim e dizer, fiquei na grande tribulação. O que é que serviu tudo aquilo? Nada. Né, irmão? Nós precisamos nos apegar mais ao Senhor, com mais firmeza. A vida com Deus é gloriosa, a vida com Deus é maravilhosa. Não podemos ter dupla personalidade, não podemos participar da duplicidade, como diz o versículo lá do Salmo 119. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei, disse o salmista. Deus não se agrada de quem tem uma vida dupla. Aqui é uma coisa, lá fora é outra. Não, nós precisamos ser aqui servo de Deus, lá fora também. As pessoas precisam saber que nós somos crentes lá fora. Nós não somos 007 de Jesus. Não somos espiões. Não somos Sherlock Holmes. Não, irmão, nós somos crentes verdadeiramente. O mundo precisa saber disso, porque existe o Sherlock Holmes da igreja evangélica. Ele é crente, mas é disfarçado, ninguém sabe que ele é crente. Ele chega na faculdade, ele conversa naturalmente com todo mundo e ninguém detecta uma palavra que ele ou que ela é crente. Na vizinhança também do mesmo jeito. No trabalho piorou, ele e ela participa de tudo, participa de piadas imorais, conta piada, faz tudo e ninguém sabe que ele e que ela é crente lá. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele ou dela naquele grande dia. Você quer que Jesus se envergonhe de ti? Confessa Jesus, aleluia, fala de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Nós precisamos falar mais de Jesus com as pessoas. Parece que a gente tem vergonha de Jesus, irmão. Essa geração é muito difícil. Eu olho para a geração do primeiro século e vejo firmeza naqueles irmãos. Pessoas que morreram, pessoas que foram perseguidas, pessoas que deram a vida por Jesus. Diziam, nega, ele dizia, eu não nego, você vai morrer se você não negar. Pode matar, porque eu não vou negar. Existem muitos exemplos, eu poderia falar sobre uma dezena de testemunhos aqui, dos mártires do Coliseu Romano, das catacumbas romanas, né? Cemitérios subterrâneos na cidade de Roma, onde muitas pessoas morreram por amor a Cristo e foram sepultadas ali, e muitas outras coisas também. E a gente nega Jesus por um vídeo pornográfico no nosso celular. Você fica se deleitando lá, e o Espírito Santo fica te olhando assim e dizendo para você, quando você pensa que ninguém está te olhando, o Espírito de Deus está olhando a tua vida, Ele tem ciúme de ti. A Bíblia diz que o Espírito que em nós habita tem ciúme, aleluia. Deus é um Deus que quer o seu povo só para si, porque Ele nos comprou, e quem comprou algo tem autonomia sobre aquilo, e pode dizer que aquilo é seu. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço, e agora temos que glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito que pertence ao Senhor. Vamos correr. A primeira ressurreição é isso então, é subir no arrebatamento. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Essa é a primeira. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado no grego significa feliz, mais que feliz, é bem-aventurado. Porque quem não fizer parte da primeira ressurreição vai fazer parte de quê então? Da segunda. E o que é a segunda, irmão? Eu vou falar só daqui a pouco. Vamos voltar para Apocalipse. Falamos sobre o versículo 5 e 6, agora vamos para o 7, tá? Vamos agilizar aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Entenda isso. Quando Jesus vier com a igreja, Satanás é preso por 1000 anos no abismo. Ele vem e vai reinar sobre todo mundo, tá? Vai ser o reino de Cristo aqui na terra, um reino de justiça. Porque agora a gente vê muita injustiça por parte das autoridades políticas, não é verdade? Nós vivemos em uma democracia no Brasil. Quando Cristo vier, vai ser implantada a teocracia. Democracia significa o povo no poder. Agora, teocracia não, teocracia é diferente. A teocracia é Deus
controlando o povo. Era o que acontecia, né, antes da monarquia ser implantada em Israel. Era Deus que mandava. Eu me lembro que quando o povo chamou Samuel e pediu a ele que orasse a Deus e dissesse que queria um rei, Deus mandou Samuel voltar com o povo e dizer assim: olha, digam para eles que não, que eu quero reinar no meio deles, teocracia. E o povo disse: não, nós não queremos que Deus reine entre nós. Todas as nações têm um rei ao nosso redor, nós também queremos uma. E Deus atendeu o pedido deles, mas o querer de Deus não era aquele, era que Ele próprio pudesse reinar. É por isso que esse ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, isso é uma balela, isso é mentira. Quem foi que disse que a voz do povo? Não, senhor. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Olhe para o povo de Israel, tendo Moisés como líder. O que era que aquele povo falava durante aqueles 40 anos? Reclamava, murmurava, queria voltar para o Egito, criticava Moisés. Aquilo era a voz de Deus, era? Ou a voz de Deus estava na boca de Moisés? Quem foi que lhe disse que a voz do povo é a voz de Deus? Isso é coisa de lá de fora. Aqui, aleluia, a voz de Deus é a Bíblia Sagrada, a voz de Deus é a sua palavra, e Ele fala da maneira que Ele quer e como Ele quiser. Louvado seja Deus. Durante o milênio, a teocracia será implantada e Jesus será o governante do mundo todo. Haverá justiça, não haverá mais corrupção. Durante 1000 anos o planeta Terra será governado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás será preso durante esses 1000 anos e haverá um reinado de paz e harmonia no planeta Terra. Imagina isso aí, irmão. Satanás preso, ninguém será tentado. Imagine aí como vai ser Jesus no controle, a justiça reinando nos 4 cantos da terra. Que maravilha! E a igreja estará presente com ele. Bendito seja Deus. Versículo 8, Satanás, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando terminarem esses 1000 anos, Satanás vai ser solto por um pequeno período de tempo. Versículo 8, 7, e sairá e seduzirá, versículo 8, as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha só, quando se completarem os 1000 anos, aí Satanás vai ser solto para seduzir novamente aqueles que estão habitando aqui, que não têm firmeza com Deus. Porque o ser humano, meus amados, ele é uma coisa só desde a criação até agora. O ser humano falhou em todas as dispensações. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcas, da lei, da graça, e também na do milênio, que é a última dispensação de todas. Ele falhou em todas elas, e Deus sempre deu livre arbítrio para que o homem pudesse escolher aquilo que quer. Ora, Deus deu liberdade até para os anjos. Você lembra quando Satanás fez uma rebelião no céu, e com ele ajuntou a 1/3 dos anjos, se rebelou contra Deus, foram expulsos do céu. Os anjos que se rebelaram contra Deus são os demônios que tomam posse do corpo das pessoas que não adoram a Deus hoje em dia, e Satanás é o seu rei, é o seu príncipe. Deus deu livre arbítrio para esses anjos, poder de escolha, poder de decisão. No Éden, Deus não fez nenhum robô, Ele fez seres humanos com poder de escolha. Foi por isso que Eva desobedeceu, né? E assim toda a história bíblica. No milênio Satanás será solto, e ele reunirá um grupo no final do milênio para lutar contra Deus. Aí você diz: mas por que Deus permite isso? Irmão, porque Deus, Ele quer saber quem é que o ama de verdade, quem é que quer servir. Você lembra que quando Jesus falou aos seus discípulos e disse: olha, aquele que quiser me servir, é se quiser, irmão. Ninguém é obrigado a estar aqui, não. Eu não estou aqui obrigado, eu não estou aqui forçado. Eu vim aqui porque eu amo o meu Jesus, eu tenho um compromisso com Ele, com a sua noiva, com a sua igreja. Assim é você também. Aqui ninguém está forçado, ninguém está coagido. Nós estamos aqui porque amamos ao Senhor, e isso é agradável aos seus olhos. Durante o milênio, Satanás vai ser solto, e ele seduzirá algumas pessoas para lutar contra Cristo, para tentar tirar Cristo do trono, para pôr fim ao reino milenar de Cristo. E ele agrupará algumas pessoas, olha só,
É o que diz o versículo 8. Versículo 9: marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Tá? Em toda a história da humanidade, em toda a história bíblica, sempre tem um grupo rebelde, não tem? Desde o Éden até o final aqui, olha. Ele conseguirá um grupo. Pessoas que estarão durante o milênio. Pessoas que sobreviveram à tribulação, tá? Eles vão se agregar, Satanás vai agregar essas pessoas para lutar, só que vai descer fogo do céu e vai destruir eles completamente, e o nome de Jesus vai continuar sendo glorificado durante o milênio. Versículo de número 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Olha só, aqui os papéis se invertem no versículo 10, né? Os papéis se inverteram, por quê? Satanás tentou, seduziu, atormentou a humanidade, mas agora chegou a vez dele de ser atormentado. É por isso que a Bíblia diz que quem planta colhe. Até o diabo está enquadrado nessa lei, porque agora ele está aí solto, fazendo tudo o que quer, rebelando-se contra Deus. Para ele não tem mais perdão, ele já está julgado. Mas vai chegar o momento em que ele vai ser lançado dentro do lago de fogo e vai ser atormentado. De atormentador, ele vai passar a ser atormentado, porque o nosso Deus é fiel e a sua palavra não cai por terra. Louvado seja Deus. No final do milênio, isso acontecerá. Olha só, e se cumprirá aqui, irmão, com esse versículo 10, e ele vai ser jogado dentro do lago de fogo. Vai se cumprir na sua plenitude, Gênesis 3,15, que da semente da mulher nascerá um que esmagaria a cabeça de Satanás, tá? Jesus esmagou a cabeça dele na cruz, e aqui vai se consumar esse ato, quando ele será lançado dentro do lago de fogo com enxofre. Versículo 11, agora nós vamos entrar na segunda ressurreição. A primeira é para os crentes. A primeira ressurreição, quem participa dela só é salvo, os crentes em Jesus Cristo. A segunda não. Vamos lá. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença, isso aqui é o juízo final. Nós terminamos o reino milenar de Cristo agora, e vamos entrar no julgamento do trono branco, o juízo final. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse julgamento, meus amados, abrange os perdidos, os pecadores de todas as eras da humanidade. Todas as eras da humanidade, os pecadores, os rebeldes, são eles que aparecem aqui agora. João viu um grande trono branco. Esse trono branco é o trono de Deus, é o trono do julgamento de Deus. O trono que João viu no capítulo 4 do livro de Apocalipse é o trono da soberania de Deus. Deus está assentado no trono como rei soberano do planeta Terra. Este trono aqui é o trono de Deus. Agora Deus, ele aparece agora como juiz, para julgar, tá? E Jesus é que vai julgar. Deus deu autoridade. Eu vou mostrar para você que quem faz o julgamento é Jesus. Espera aí. O trono é o mesmo, agora ele vem com a finalidade de julgar, porque a Bíblia diz, irmão, 1 João 2:1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Diante do Pai, quem se lembra? Vocês estão com vergonha, estão falando assim, no jantar? Não, eu comi gurijuba com farinha antes de vir para cá. Ainda vou comer alguma coisa depois que chegar em casa. Vim de barriga cheia. Vocês parecem que não comeram. Esse aqui comeu, não foi? Um advogado, a Rosicléia falou assim, um advogado, é um advogado, tá certo, parabéns para vocês. Jesus está agora como advogado, aqui mudou a situação, agora ele vem como um juiz.
Porque se você for estudar o que é ser um advogado e o que é ser um juiz, são coisas distintas, diferentes uma da outra. O juiz julga e dá a sentença. O advogado trabalha para que o seu cliente seja absolvido. Jesus está trabalhando e nos perdoando todo dia aqui. Está tendo paciência conosco, intercedendo por nós. A gente peca, Ele está do lado do trono de Deus e diz: Pai, tem misericórdia dele, dela. Ajuda, Pai. Tu conhece a estrutura. Tem misericórdia. Ele está intercedendo toda hora por nós. Isso é o nosso advogado. O advogado está diante do juiz, tentando inocentar o seu cliente a todo momento. É isso que Jesus está fazendo conosco. Aleluia. Deus olha para as nossas afrontas e para os nossos pecados. Aí olha para Jesus, olha para o sacrifício que Ele fez e nos perdoa todo dia. Aqui não. Aqui não vai ter perdão. Do versículo 11 em diante. Aqui é juízo de justiça. Ele vai ser, aleluia, imparcial no seu julgamento, no juízo do trono branco. João viu o trono, era branco. E quem estava sentado sobre ele, fugiu a terra e o céu fugiram da sua presença. Olha só, esse trono branco está falando de santidade, de justiça. Deus vai julgar agora aqueles que andaram em pecado a vida toda, aqueles que não tiveram compromisso com Deus, aqueles, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tem gente que hoje é crente, tem pessoas na terra que hoje elas são crentes, elas não vão ouvir o som da trombeta no dia do arrebatamento e vão ficar para a grande tribulação. Na grande tribulação, essas pessoas não vão ter coragem de morrer por Jesus e vão receber a marca da besta na testa ou na mão, tá? E elas vão morrer, vão ser derrotadas junto com a besta e vão ser sepultadas, e elas só vão ressuscitar neste dia aqui também. Pessoas que ouviram o Evangelho, pessoas que estavam nas igrejas, mas não tiveram. Você pensa que o simples fato de eu e você estar aqui nos dá direito de subir ao céu naquele grande dia? O simples fato de nós estarmos aqui, meus amados, não nos garante direito do nosso nome no livro da vida. O que nos garante o direito do nosso nome no livro da vida é o nosso caráter, é o nosso comportamento, é a nossa vida com Deus, é a nossa santificação. Ou você pensa que a minha carteira de presbítero, vou chegar lá e dizer: não, peraí, não sabe com quem tu está falando. Não é assim que os policiais, as autoridades aí falam? Tu sabe com quem tu está falando? Está falando com o presbítero Jadson, rapaz. Eu preguei sobre Apocalipse 2 anos lá no Monte Sião. Está pensando o quê? Se eu não tiver a minha vida íntegra com Deus, sabe qual é a voz que eu vou ouvir? Eu não te conheço. Aparta-te de mim, tu que praticaste a iniquidade. É por isso que a tua vida com Deus, tu deve vigiar ela, em santidade, em amor, em ligação ao Senhor. Irmão, mas eu não consigo, eu estou fraco, tu está fraco porque tu não busca. Quem busca o Senhor alcança a sua força, alcança a sua graça. O Senhor concede a sua graça àqueles que buscam. Aí alguém diz: não, mas eu estou fraco, estou desanimado. Você não busca a Deus, irmão. Busque a Deus. Ah, irmão, o senhor não sabe o que está acontecendo lá em casa, dos meus problemas. Quem foi que te disse que problema te dá o direito de ter uma vida raquítica com Deus? Se fosse por isso, Jesus não tinha chegado à cruz. A vida de Jesus aqui na terra, o seu ministério foi cercado de críticas, de perseguições, de afronta, de blasfêmia, e nem por isso ele desistiu. Jesus é o nosso maior exemplo. João capítulo 13 e o versículo 15, ele diz assim: eu vos deixei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Ele está se referindo a lavar os pés dos discípulos e a prática da humildade. Mas esse versículo pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Como ele agiu, nós devemos agir. Jesus viveu em meio a combates travados e nem por isso desanimou. Aí você quer pegar o teu problema e justificar da tua fraqueza, da tua vida que não tem profundidade com Deus. Isso não é justificativo, irmão. Quanto mais problema, mais o crente fiel busca a Deus. Quanto mais dificuldade, mais ele quer orar, mais ele quer ler a Bíblia, mais ele quer buscar o Senhor. Então esse tipo de pessoas também vão se encontrar aqui. Pessoas que estavam nas igrejas, até aceitaram a Jesus, mas viviam uma vida de pecado. Hoje elas estavam bem com Deus, amanhã estavam em pecado. Um dia com Deus, outro dia em pecado.
até que pode acontecer que nesse dia que elas estavam em pecado, Jesus voltou. Aí elas ficaram no arrebatamento. Quando elas verem a ferocidade da besta, do anticristo aqui, no período da grande tribulação, não tiveram força nem para resistir o pecado aqui, quanto mais as afrontas do anticristo. Aí não vão conseguir dar a vida por Jesus, vão receber a marca na testa, na mão direita, quem receber não tem mais salvação. E vão comparecer aqui, ó. Vamos correr. Vi também os mortos, versículo 12. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava inscrito nos livros. Eu vejo aqui três coisas aqui nesse versículo: os mortos, os livros no plural e o livro no singular da vida. Os mortos, grandes e pequenos. Isso não está falando de estatura física, não. Isso aqui está falando de grandes e pequenos, tanto aqueles que tinham faculdade, como aqueles que não tinham, tanto aqueles que tinham dinheiro, eram bem-sucedidos aqui na terra, como aqueles que não eram, quem tinha posição na alta sociedade, como aqueles mais humildes. Todos estarão comparecendo diante do trono de Deus para serem julgados pelas suas obras e pelos seus pecados. Os mortos, a Bíblia não fala, mas os estudiosos dizem, entenda uma coisa aí, os crentes que morreram de acidente, que caíram no mar, né, que morreram no Coliseu Romano, na época do Império Papal, da Igreja Vaticana, onde ela matou milhares de pessoas, os crentes da época de Nero, de Domiciano, de Trajano, enfim, seja qual for o imperador romano que perseguiu os cristãos, eles morreram de forma atroz, comido pelos animais selvagens. No momento do arrebatamento da igreja, diz a história que alguns papas queimavam os crentes nas fogueiras da Inquisição da Idade Média. Depois que terminava-se de queimar os seus corpos, eles pegavam a cinza daqueles crentes, jogavam para cima e diziam: escapa, protestante, das mãos de Roma. No ato do arrebatamento da igreja, essas cinzas, elas vão, como que por um milagre, se encontrar, os corpos daquelas pessoas vão ser ali ajuntados novamente, e vão ser transformados e subir ao encontro do Senhor nos ares. É uma glória, é uma maravilha, aleluia. Agora esses aqui da segunda ressurreição não, eles vão ressuscitar do jeito que morreram. Esses aqui não tem transformação. Se morreu num acidente, braço para um lado, né, perna para o outro, pois eles vão ressuscitar para ser julgados daquele jeito, segundo alguns entendidos. A Bíblia não fala, mas alguém analisa desta maneira. Os mortos, lembra que na ressurreição, na primeira, os mortos em Cristo, né? Aqui só fala os mortos, eles não tinham Cristo, eram pecadores. Olha só, livros, eu entendo que esses livros aqui é a Bíblia. Aí você vai perguntar, mas por que, irmão, que você diz que é a Bíblia? Porque aqui diz assim, ó: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural, tá? Na minha visão, isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus que vai estar lá. E ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava inscrito nos livros, não é isso? Ou seja, os livros que são abertos, os mortos vão ser julgados pelo que estava escrito nos livros. Alguém disse que tem um anjo, que está com uma caneta e um caderno na mão do teu lado, para onde tu vai, ele vai também, e ele fica anotando aquilo que você faz, os teus atos, as tuas ações. Alguém interpreta dessa maneira, eu interpreto de outra maneira. Eu entendo que a Bíblia estará lá, e ela será aberta, e conforme a atitude da pessoa vai dizer-se assim: você praticou isso, aquilo outro. A Bíblia diz que não podia. A palavra, olha só o que é que está escrito aqui, irmão, olha. Abra a sua Bíblia comigo, em João capítulo 5, versículo 22. O que eu falei agora, relacionado com esse versículo, dá a entender que realmente é a palavra de Deus que estará lá para nos julgar. João 5, 22 diz assim, olha: o Pai a ninguém julga,
Eu acho que não é esse aqui, não. Não é essa passagem. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Isso aqui não é o versículo que eu queria, mas isso aqui está falando que Jesus que vai julgar. É Ele que nos julgará. O Pai a ninguém julga, Jesus julgará, estará sentado naquele trono. Em João capítulo 12, se não me falha a memória, diz que a palavra que Jesus proferiu, eu vou procurar esse versículo porque parece que ele não está aqui. João 12, 48, achei. Abra comigo, é esse que eu queria. João 12, 48, olha o que é que diz. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, são palavras de Jesus, tá? Tem quem o julgue, ponto e vírgula, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Está aqui, ó. É a palavra que Jesus proferiu que vai nos julgar. Os livros que estarão lá são a palavra de Deus, e eles estarão abertos, e eles vão, nós vamos ser confrontados pelo o que nós fizemos aqui na terra com o que está escrito nos livros que nós não praticamos. Nós não, né? Que nós estaremos com Cristo Jesus. Os mortos que morreram sem Jesus ressuscitarão para ser julgados e vão ser confrontados pela palavra e vão dizer-se assim a eles: olha, estava escrito que tu tinha que te santificar, mas você nunca teve um tempo para santificação. Tu vivias na frente do teu computador e do teu celular, acessando sites pornográficos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nós venhamos nos abster da prostituição. E isso vai ser apresentado àqueles seres ali no dia do julgamento final. E vai ser dito a eles: vocês vão ser condenados, porque vocês não praticaram o que estava escrito. A Bíblia manda perdoar, e muitas das vezes a gente quer guardar mágoa no coração. Cuidado, irmão, isso pode fazer com que nós venhamos perder a salvação. Perdoe enquanto é tempo. A Bíblia diz que nós temos que nos reconciliar com o nosso inimigo enquanto estamos no caminho com ele. O caminho é essa vida aqui. Peça perdão, perdoe, ore por quem te ofendeu, não guarde mágoa no coração. Nós não podemos estar nesse grupo que vai ser julgado, que são os mortos. Eu vou finalizar agora. Tem muita coisa ainda. Na verdade não tem muita coisa, mas ainda tinha alguma coisa a falar. Versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um. Esse julgamento aqui vai demorar, vai ser um por um, vai ser individual. Cada um vai ter que esperar a sua vez para ser julgado, conforme as suas obras, conforme aquilo que praticou aqui na terra. E não estou falando de obra de caridade, não. Quando a Bíblia fala segundo as suas obras, é segundo o seu procedimento, segundo o seu proceder, segundo o seu comportamento. O que foi que tu fizeste com este corpo que Deus te deu aí, que não é teu? Como foi que tu utilizaste ele aqui na terra? Para imoralidade, para sensualidade? O que foi que você utilizou? Como foi que tu utilizou a tua língua? Para louvar a Deus ou para difamar? Ou para falar mal dos teus irmãos, para matar espiritualmente muitas pessoas? A tua mente foi feita para ser levada até a presença de Deus e meditar na sua santa palavra. Mas muitas das vezes alguém usa a mente para ficar maquinando pecados, imoralidades, sensualidade. Cuidado com tudo isso, irmãos. Isso pode fazer que nós venhamos perder a salvação e venhamos estar incluídos nesse grupo de mortos. Essa segunda ressurreição, depois dos 1000 anos, esses mortos, eles vão ressuscitar para ser julgados. Esses aqui já estão condenados. Eles não têm o nome escrito no livro da vida. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Só para você ter uma ideia, quem morre hoje sem Cristo vai para o inferno. Inferno é uma coisa, lago de fogo é outra. Tá, irmão? O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, só para você ter uma ideia. Lembra de Lucas 16 e 19? Já leu? O rico e o mendigo, quem já leu? Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o inferno. O que é que acontecia lá no inferno? É quente. Ele pedia que o outro que estava do outro lado molhasse a ponta dos dedos na água e colocasse na língua dele. Inferno, aquilo era só o inferno.
não é um lago de fogo, porque aquele inferno do capítulo 16, versículo 19 de Lucas, aquele mesmo inferno que Jesus falou, ele vai ser lançado dentro do lago de fogo. Você compreende o que eu estou falando nesta noite? Da seriedade disso aqui? A morte, o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. Versículo 15, agora a gente termina. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome. Da onde? Jesus disse que não apagará. Se ele disse eu não apagarei, é porque há possibilidade de se apagar. É ou não é? Nossos nomes estão escritos no livro da vida, hoje. Mas se a gente não for fiel, se nós não formos fiéis, ele pode ser apagado. Não foi isso que Moisés pediu a Deus? No capítulo de número 32, e o versículo 23, 32 e 33 de Êxodo, ele disse: se a tua presença não for conosco, risca o meu nome do livro que tu escreveste. Risca. E agora, abra a sua Bíblia para a gente orar agora. Salmo 69. O Salmo de número 69, versículo 28. Eu já li isso aqui para vocês, mas como a nossa mente ela é falha, a gente esquece com facilidade das coisas, vale a pena a gente lembrar novamente. Salmo 69, versículo 28. Sejam os riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. O seu nome pode ser riscado, o meu nome pode ser riscado do livro da vida. Mas a gente pode fazer algo para que isso não aconteça. O que, irmão? Ser fiel ao Senhor, servir a Deus com amor, com dedicação, com zelo, com carinho. Aleluia! É tempo de nós vencermos o pecado, o mundo, Satanás, a nós mesmos. É tempo de nós perseverarmos, irmão, e pararmos de estar colocando a culpa nos outros. Fulano é isso, é aquilo outro, eu não vou mais. Fulano é fofoqueiro, essa igreja não tem amor. Pare com isso, olha para o teu Jesus. Para de estar colocando defeito em terceiros e busca o Senhor de todo o teu coração. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando de você servir a Ele. Nem todos têm essa oportunidade brilhante que nós temos aqui nesta noite de servir ao Senhor. Aleluia! Como é bom poder estar com Cristo. É tempo de despertarmos do sono, meus amados. Tem muita gente dormindo espiritualmente, dormindo, como aquelas virgens que estavam esperando o noivo. Ambas dormiram, mas a diferença é que 5 tinham reserva de azeite. Está falando do Espírito Santo de Deus dentro do coração. Dentro do coração, aleluia. Quem tem reserva não se abala. Quem tem reserva não se escandaliza. Quem tem reserva não vai embora. Quem tem reserva não briga. Quem tem reserva tem amor. Quem tem reserva ama Jesus. Quem tem reserva quer subir com Ele naquele grande dia. Quem tem reserva quer se santificar. Quem tem reserva não troca de igreja. E muita gente agora virou moda trocar de igreja, né? Alguém não gosta do pastor, não gosta do ministério e diz: não, eu vou procurar a igreja do fulano de tal, porque lá eu vou ouvir um discurso que me agrada. Você está à procura de discurso que te agrade, irmão? Eu lamento te dizer, mas você precisa se converter, tá? Porque a palavra de Deus sempre vai vir de encontro à nossa vida. Sempre ela vai mostrar o nosso erro, sempre. A palavra de Deus não é um livro escrito por um homem qualquer. Ela foi escrita por homens, mas por homens inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito que inspirou a palavra. Ela sempre vai mostrar o nosso erro, vai mostrar o caminho, vai mostrar o que nós devemos fazer, aleluia. Ou seja, nós sempre vamos ser confrontados pela palavra. E se você for repreendido pela palavra, for confrontado, aleluia, for disciplinado por ela, dê glória a Deus. Agradeça a Deus, diga: Senhor, muito obrigado,
Porque quando um pai repreende um filho é porque ele ama e quer ver o filho feliz, para que não cometa erros no futuro que venham comprometer a sua vida. Tá, meus amados? Nós estamos quase findando o livro de Apocalipse, faltam 2 capítulos, né? E que nós possamos, ao findar desse estudo, sermos mais cheios do Espírito Santo, amarmos mais a Jesus, tá? Voltarmos a nossa mente mais para Deus todo dia, lembrando que a qualquer momento a gente pode ser chamado dessa vida para outra, e o que é que nós iremos apresentar ao nosso Deus quando chegarmos ali? Nós não somos eternos aqui, irmão, a nossa vida não dura para sempre aqui na terra, a gente vive como se nunca fosse morrer, né? As pessoas não se preparam para se encontrar com Deus, porque acham que não podem morrer. A gente é um corpo, irmão, um organismo que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa aqui dentro, pode parar um órgão aqui, a gente morre. Mas o espírito vai ficar vivo e ele vai se encontrar com Deus se você for fiel aqui na terra. A gente fecha os olhos aqui na terra para abrir na eternidade. Na eternidade ou com Jesus ou sem Jesus. Vai depender do nosso comportamento. Então que Deus vos abençoe, tá? Todas essas ministrações é para que vocês cresçam espiritualmente. Cresçam. Eu vou guardar cada pregação dessa dentro do meu coração. E vou lembrar de vocês aonde eu estiver. E oro por vocês todas as noites, pedindo a Deus que fortaleça, que ajude, que abençoe a família, que cure vocês das enfermidades, que resolva os vossos problemas. Aleluia! E que essa palavra fique gravada dentro dos vossos corações, para que vós possais amar a Deus mais e mais e servir ao Senhor com alegria. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria, irmão. Nós devemos ter prazer em servir ao Senhor, tá? Se aproxima um novo ano, que nós possamos começar o novo ano com a mesma chama, com o mesmo ardor, com o mesmo entusiasmo que nós temos hoje, e findar ele também, porque tem gente que começa correndo e já termina cambaleando, né? Não, é por isso que é bom a gente começar firme, andando devagarzinho, porque quem corre cansa, né? Andando, quem anda também chega, né? Quem anda também chega lá. Então vamos estar firme, com o pé no chão, servindo ao Senhor. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Amanhã, repito, começa a festa do círculo de oração, tá? E sábado finaliza a festa do círculo de oração. Domingo, escola dominical, culto com a participação das nossas irmãs aqui na congregação, e a nossa venda de cachorro quente. E você que não deu o nome ainda para o passeio, já está se aproximando. Se você puder pagar logo também, nós precisamos assumir alguns compromissos com o ônibus, com o local, com antecedência. Nós precisamos fazer isso. Eu preciso pagar com antecedência. Então, se você puder nos ajudar, eu fico grato, tá bom? Vamos ficar de pé. Os irmãos que se comprometeram com o material do cachorro-quente, eu peço, irmãos, que os irmãos tragam domingo na escola bíblica dominical, para que a gente possa confeccionar durante a manhã, tá? À tarde já, para ser mais preciso, para poder trazer aqui para oferecer aos irmãos, para a gente ajudar o nosso centro de eventos. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Alguém para se reconciliar? Tem? Não tem? Estamos em família. Sildinei e Samires, Deus os abençoe, tá? Quando quiserem, quando sentirem de Deus de vir para cá, pode vir. E quando não sentir, também venha do mesmo jeito, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Um abraço para minha querida Edneia, tá? Um abraço para ela lá e para toda a família lá, em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar o irmão Júnior para orar, tá? Pela igreja de modo geral. Vamos estar na presença de Deus, meus amados. Vamos amar a Jesus como Ele nos amou, tá bom? Nosso irmão Júnior orando. Meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, desejar uma ótima noite a todos. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, meu Senhor e Deus,
Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela rica misericórdia, pelo teu amor, pela tua presença, Pai. Aqui nessa noite, o Senhor esteve aqui conosco, nós sentimos a tua presença, nós podemos contemplar tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite pela tua palavra, por tudo aquilo que foi pregado, pelos ensinamentos. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar o teu filho que ministrou a palavra. Deus, que o Senhor venha continuando dando graça para ele, para que ele possa cada dia crescer mais e mais. Deus, para que ele possa ter força e possa ajudar as pessoas, possa ajudar aqueles que o Senhor colocou no caminho, na frente e na direção dele. Pai amado, abençoa a tua igreja que esteve aqui nessa noite, continua fortalecendo de uma forma especial, Deus, que essa palavra, Deus, que foi ministrada nessa noite possa entrar no coração, que possa ser, Deus, vivida por eles, Pai. Deus amado, que possa alcançar aquele parente, que possa alcançar, Deus, o objetivo, Deus, final. Pai amado, muito obrigado por tudo. Agora eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha nos despedir em paz, dar uma noite abençoada, e se o Senhor voltares, Pai, lembra da tua misericórdia e leva-nos para o teu reino de glória. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre, e a igreja diga amém. Deus vos abençoe grandemente, meus amados, tá? Amanhã haverá oração de 5 horas e de meio-dia também, tá? Não esqueçam da festa dos irmãos, todos os departamentos estejam lá amanhã.